Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast da FAS Educação e Tecnologia. Hoje nós vamos conversar sobre como revolucionar o ensino com as metodologias ativas. Atualmente, o cenário da educação passa por diversas modificações, envolvendo tanto a estrutura das escolas, com o uso de equipamentos eletrônicos e novas tecnologias, quanto a organização curricular e a formação do corpo docente. Além disso, mudanças como as trazidas pela BNCC e a LGPD na educação adicionam camadas de complexidade para que as instituições vençam seus desafios. Para ajudar a direcionar essas demandas, a Unesco estabeleceu 4 pilares da educação para o século XXI. São elas: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Tudo isso demanda modernizações e adequações nas escolas, nos métodos de ensino, na instrumentalização e no apoio fornecido pela Secretaria de Educação às escolas. E um dos caminhos que tem sido trilhado com sucesso para vencer tudo isso é a adoção das chamadas metodologias ativas de aprendizagem. O uso de algumas das diversas metodologias ativas disponíveis representa a modernização da educação, tão necessária para o século XXI, oferecendo condições para ajudar o aluno a se manter motivado e a se comprometer mais com seu desenvolvimento, colocando foco realmente em sua aprendizagem. Neste podcast, descubra mais sobre esse conjunto de metodologias e estratégias que já estão revolucionando o mundo da educação. Vamos falar sobre o que são metodologias ativas de aprendizagem, por que as metodologias ativas estão revolucionando o ensino, mitos sobre as metodologias ativas de aprendizagem e algumas das principais estratégias e metodologias ativas para aplicar nas suas aulas. O que são metodologias ativas de aprendizagem? Um dos conceitos mais empregados para compreender as metodologias ativas é a dos autores estudiosos Bonwell e Eison. Nele, entende-se que essas metodologias são atividades que envolvem e estimulam os alunos a fazerem ou produzirem algo e a pensarem sobre o que estão fazendo. Em linhas gerais, as metodologias ativas de aprendizagem representam um conjunto de abordagens e ações que levam os alunos a se envolverem ativamente com o conteúdo e com o seu desenvolvimento em sala de aula, favorecendo sua participação em grupo e a colaboração com seus pares. Elas são contrastadas com as práticas mais conteudistas convencionais, nas quais o professor fala e o aluno escuta e memoriza o que foi proferido. Esse tipo de abordagem tem apresentado resultados cada vez mais inconsistentes e desvinculados das necessidades socioemocionais, funcionais e das demandas pelo mercado de trabalho. Na prática tradicional, o aluno passa uma parte grande do tempo na escola apenas copiando dados ou fazendo anotações rápidas e de forma mecânica, para não perder nada do que o professor está explicando. Assim, seu foco em uma parte significativa do tempo está somente em escrever e não em realmente aprender ou pensar criticamente sobre o conteúdo, o que reduz bastante seu potencial de desenvolvimento e sua motivação com a escola. Por isso, as metodologias ativas estão não apenas revolucionando o ensino e a relação entre alunos e professores, como também potencialmente podendo trazer resultados bastante impactantes em outras áreas, como veremos na segunda parte desse podcast. Metodologias ativas e o novo papel do professor. Em 1827, um decreto imperial de Dom Pedro I instituía que todas as cidades, vilas e lugarejos tivessem suas escolas de primeiras letras. Esse foi um marco importante para a educação formal em terras brasileiras. No entanto, de lá para cá, o papel do professor acabou não sendo atualizado e valorizado nas proporções devidas. Seu vínculo como tutor e detentor das informações a serem transmitidas foi, e por vezes,
ainda é bastante forte. Porém, o potencial do professor e a necessidade atual vão muito além disso. Com o surgimento dos computadores domésticos e da internet e o recente acesso à internet móvel trouxeram a possibilidade de o próprio aluno pesquisar informações para tirar dúvidas e ampliar o seu repertório. Com isso, a ressignificação do papel do professor se mostrou ainda mais pertinente e com as metodologias ativas, isto está sendo promovido com resultados bastante animadores, criando espaço e condições para o professor atuar como guia, mentor, mediador e motivador para os seus alunos. Falamos sobre o novo papel do professor e agora vamos falar sobre metodologias ativas e o novo papel do aluno. Albert Einstein afirmou que educação não é aprendizagem de fatos, mas o treinamento da mente para pensar. Essa máxima resume bem a proposta por trás das metodologias ativas de aprendizagem. Como vimos, no momento formativo mais tradicional, o aluno não tem um protagonismo em seu desenvolvimento e, para ele, é reservada uma postura mais passiva em sala de aula, o que tem se mostrado algo desmotivador e que favorece problemas como a evasão escolar e os baixos índices de aproveitamento. Diante desse cenário, as metodologias ativas mostraram-se como um caminho mais alinhado às necessidades contemporâneas e ao perfil dos estudantes e de nossa sociedade. Com elas, o aluno assume uma posição central, mais autônoma, responsável, ativa e participativa em seu aprendizado, o que contribui para promover seu engajamento e desenvolvimento de modo mais abrangente e aprofundado. Assim como essas metodologias, os alunos, de fato, aprendem por estarem participando ativamente de seu processo de aprendizagem. Ainda, o aprendizado ativo se concentra em como os alunos aprendem e não apenas no que aprendem. Por isso, os alunos são incentivados a pensarem, em vez de receberem passivamente informações prontas do professor. Com isso, os estudantes constroem conhecimento e entendimento em respostas às oportunidades oferecidas pelo professor, que passa a atuar mais estrategicamente como uma espécie de mediador entre o aluno e o seu desenvolvimento. Desse modo, a aprendizagem ativa oferece aos alunos maior envolvimento e controle sobre sua aprendizagem. Os jovens estarão mais aptos a continuarem aprendendo por vontade própria, inclusive depois de deixarem a escola. A teoria por trás da origem das metodologias ativas de aprendizagem. A aprendizagem ativa é baseada em uma teoria chamada construtivismo. O construtivismo destaca o fato de que os alunos constroem o seu próprio entendimento. Os construtivistas argumentam que a aprendizagem é um processo de dar sentido às coisas. E para fazer isso, os alunos precisam conseguir analisar, avaliar e sintetizar ideias, o que favorecerá que eles desenvolvam habilidades de ordem superior. Isso é, que pensem crítica e criativamente a respeito das coisas. Um exemplo de construtivista social é Lev Vygotsky, 1896-1934, que desenvolveu o conceito conhecido como Zona de Desenvolvimento Proximal, ZDP. A ZDP fica entre o que um aluno pode alcançar sozinho e o que ele pode alcançar com orientação. Isso é potencialidade de aprendizado ainda não concretizada e que pode ser atingida. Assim, na visão apresentada por essa teoria, os professores deveriam concentrar as atividades de aprendizado nessa zona, fornecendo orientação e apoio que desafiem os alunos com base em suas habilidades atuais. A teoria do construtivismo social diz que a aprendizagem ocorre principalmente por meio da interação social com outras pessoas, como um professor ou outros alunos. Além do construtivismo, as metodologias ativas também se vinculam a outras teorias de aprendizagem, tais como a teoria de que a aprendizagem deve ser relevante e dentro de um contexto significativo para o aluno.
Essa ideia foi desenvolvida pelo filósofo Jean-Jacques Rousseau e influenciou numerosos educadores no início do século XX, como John Dewey e Maria Montessori. A ideia principal é de que aprendemos melhor quando podemos ver a utilidade do que estamos aprendendo, conectando isso ao mundo real. Por que as metodologias ativas estão revolucionando o ensino? Existe uma base de evidências bem estabelecida que apoia o uso das metodologias ativas de aprendizagem. Em um estudo, por exemplo, verificou-se que alunos que não foram expostos ao aprendizado ativo tiveram cerca de 1,5 chance a mais de falhar nas avaliações do que alunos expostos a essas metodologias. Há diversos outros benefícios relacionados à utilização estratégica e consistente dessas metodologias. Entre eles estão aprimoramento das habilidades de pensamento crítico do aluno, maior probabilidade de retenção de novos conhecimentos, maiores níveis de motivação, participação e engajamento em sala de aula, aprimoramento das habilidades interpessoais dos alunos, estímulo à resiliência e ao controle de frustração, promoção do sentimento de pertencimento do estudante em sua comunidade escolar e em sua própria comunidade, aumento da autoconfiança do aluno, desenvolvimento da autonomia dos alunos, bem como de sua habilidade de atuação em equipe, comunicação e conciliação. Por tudo isso, educadores, sociedade e até mesmo a mídia vêm olhando com interesse e atenção para todo o potencial das metodologias ativas de aprendizagem. A Forbes, por exemplo, relacionou essa como a principal tendência de aprendizado. Agora vamos falar um pouquinho sobre os mitos sobre as metodologias ativas de aprendizagem. Por ser algo relativamente novo e que contrasta com práticas já tão enraizadas em nossa comunidade escolar, é natural que as metodologias ativas gerem dúvidas e que alguns mitos circundem esse assunto. A seguir, vamos falar um pouquinho sobre algumas questões comuns sobre o tema. Por exemplo, metodologia ativa tem a ver com realizar uma atividade específica? O aprendizado ativo é sobre incentivar os alunos a se envolverem ativamente com seus estudos. O objetivo do aprendizado é, portanto, mais importante do que a tarefa em si. Por exemplo, muitas pessoas pensam que uma tarefa dada para ser executada em pequenos grupos é automaticamente uma tarefa de aprendizado ativo. Mas se algo é, de fato, uma tarefa de aprendizado ativo ou não, isso depende de planejamento, de uma proposta consistente, da mediação do professor e do envolvimento ativo de todos os alunos. As metodologias ativas acabam com a influência do professor? A aprendizagem ativa não significa, de forma alguma, reduzir o papel do professor. O professor continua sendo uma peça-chave para o aprendizado de seus alunos. O que elas estimulam é uma ressignificação do papel desse profissional, que pode atuar de modo estratégico, guiando os alunos para atingirem seus objetivos pedagógicos. Nessas metodologias, os alunos precisam ser fisicamente ativos? Vamos lá! O aprendizado ativo é basicamente sobre como ativar o cérebro e não a pessoa. A aprendizagem ativa não significa necessariamente que os alunos tenham de se deslocar o tempo todo pela sala. Embora os alunos possam fazer isso, eles também podem permanecer sentados para realizar desafios e atividades orientadas. Agora vamos conhecer algumas das principais estratégias e metodologias ativas para aplicar nas suas aulas. Há diversas formas de começar a utilizar as metodologias ativas em sala de aula. É possível iniciar propondo atividades como realização de experimentos, desenvolvimento de hipóteses, aplicação de conceitos teóricos à situação do mundo real, produção de algo tangível a partir dos conceitos trabalhados, apresentação de soluções e desafios apresentados, cocriação de projetos entre colegas, promoção de debates e realização de viagens de campo reais ou virtuais. Claro,
Tudo isso deve ser contextualizado, ter um objetivo claro e ter a orientação estratégica do professor para apresentar os resultados esperados. A seguir, vamos falar um pouquinho sobre algumas das principais abordagens que fazem parte das metodologias ativas de aprendizagem. Aprendizagem cooperativa. Essa é uma das propostas que representam bem os objetivos e as abordagens das metodologias ativas de aprendizagem. Ela está alicerçada em estimular que os alunos ajudem e sejam também corresponsáveis pelo aprendizado de seus pares em sala de aula. Eles interagem, discutem, negociam, produzem e realizam uma série de atividades unindo forças e saberes. Tudo isso reflete também no desenvolvimento de importantes habilidades socioemocionais, na redução de casos de bullying, no aperfeiçoamento das altamente demandadas soft skills, incluindo pensamento crítico, liderança e cooperação, e no alinhamento às competências previstas pela BNCC. E isso contribui para o desenvolvimento mais integral dos jovens e para criar condições mais favoráveis para que eles se tornem cidadãos ativos, pensantes e empáticos em sociedade. Para fundamentar tudo isso, temos a aprendizagem cooperativa Kagan. Essa metodologia foi criada na década de 1980 pelo Dr. Spencer Kagan, psicólogo e na época professor da Universidade da Califórnia, e apresenta 4 princípios básicos para garantir a participação ativa dos alunos em sala de aula: participação equivalente, interdependência positiva, produção individual e alta interação simultânea. Tais princípios é que potencializam os resultados dessa metodologia, diferenciando-a de simples trabalhos em grupo, por exemplo. Cultura Maker. Aqui, o estudante é motivado a aprender fazendo. Isso é conduzido a partir de práticas imersivas e experienciais. Essa abordagem pode ser bem compreendida a partir dessa máxima: diga-me e eu esquecerei. Ensina-me e eu poderei lembrar. Envolva-me e eu aprenderei. Um estudo da Universidade de Stanford demonstrou um pouco do potencial da cultura maker por meio de uma comparação entre os resultados de alunos que experienciaram uma aprendizagem alinhada à cultura maker e outros que tiveram contato apenas com a abordagem de ensino tradicional. Com isso, verificou-se que o primeiro grupo apresentou performance 30% mais elevada do que o segundo. Sala de aula invertida. Nessa estratégia ativa de aprendizagem, a ideia principal é que no lugar das aulas expositivas, haja encontros mais interativos que sejam expansíveis a outros ambientes, como a casa do estudante por meio do auxílio da tecnologia. Para isso, o conteúdo é disponibilizado pelo professor com antecedência, geralmente pela internet, e os alunos realizam uma pesquisa em casa, com o uso de recursos tecnológicos, para que o período em sala de aula seja otimizado e o estudante chegue preparado para interagir e fazer atividades relacionadas a esse conteúdo. Design Thinking. Metodologia ativa desenvolvida pelo professor David Kelley, da Universidade de Stanford, e por Tim Brown, ambos consultores da empresa IEDO, localizada no Vale do Silício, na Califórnia. Sucintamente, no Design Thinking, busca-se a resolução prática de problemas por meio da aprendizagem investigativa, de modo colaborativo, em grupo e desenvolvendo a empatia entre os estudantes. Essa metodologia é baseada em descoberta, experimentação, evolução, apresentação e feedback do aluno e para o aluno. Com essa metodologia, é possível trabalhar as 10 competências gerais da BNCC de modo fluido e atrativo. Para descobrir mais sobre ela, confira o artigo que preparamos sobre como aplicar a metodologia ativa Design Thinking na sala de aula. É só acessar o site da FAS, www.faseducação.com.br. E por último, mas não menos importante, Peer Instruction.
também conhecida como aprendizagem entre pares. Esse outro exemplo de metodologia ativa foi criada pelo professor de física Eric Mazur, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Seu objetivo principal é estimular e promover o aprendizado por pares. Por meio dela, é possível aumentar o envolvimento e a compreensão do aluno, permitindo que ele articule o aprendizado em seus próprios termos e verifique sua compreensão junto a seus pares. Com isso, essa metodologia ativa contribui para que cada estudante seja também construtor de seu aprendizado e, juntamente com seus colegas, potencialize seu desenvolvimento por meio de interações enriquecedoras entre pares, além da prática individual de pensamento reflexivo. Estamos chegando nas considerações finais. A revolução trazida pelas metodologias ativas é significativa e desejada. Ela representa a tão almejada modernização da educação, criando um cenário mais positivo e significativo, tanto para professores quanto para a sociedade e os alunos. Lembre-se, para obter resultados diferentes e melhores, é preciso agir também de modo diferente. Esse é o momento de ajudar as escolas a conquistarem um local ainda mais estratégico e eficiente na formação de estudantes e de cidadãos conscientes de seu papel na sociedade e no mundo. E um dos caminhos comprovadamente eficazes para isso é a adoção das metodologias ativas de aprendizagem. Esperamos que esse podcast tenha ajudado você na compreensão sobre o tema. Continue acompanhando os canais da FAS Educação e Tecnologia para se atualizar sobre esse e outros assuntos de grande importância para a educação em nosso país. A FAS Educação e Tecnologia é uma empresa focada em desenvolver, por meio do conhecimento, cidadãos conscientes e atuantes. Acreditamos na importância da participação da família no contexto escolar, na interdisciplinaridade e no fortalecimento das competências socioemocionais para o desenvolvimento integral do indivíduo, proporcionando a capacidade de investigar, questionar e compartilhar. Com a equipe de especialistas, metodologias inovadoras e suporte tecnológico, levamos uma aprendizagem significativa aos nossos clientes e parceiros, ou seja, formamos pessoas capazes de traçarem projetos de vida e contribuírem para uma sociedade melhor. A gente faz educação. E você, o que faz para mudar o mundo?